A paz do Senhor Jesus, esse é o canal EBD, Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade. Quem são os escribas? Ou quem eram os escribas e os fariseus? O que é a lei? Qual o valor, a importância da lei? Qual é a importância e a aplicação da lei para nós hoje, como discípulos de Jesus? O que Jesus diz sobre a lei? Como Jesus tratou a lei? Vamos trazer essa abordagem nessa lição de número 3, com o tema Jesus, o discípulo e a lei, nas lições bíblicas de adulto do nosso segundo trimestre de 2022, com a temática geral Os valores do reino de Deus, uma abordagem sobre aquilo que Cristo ensinou em um de seus sermões, que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Eu já gostaria de citar de antemão o texto áureo e a verdade prática da nossa lição 3, que cita no texto áureo o Mateus capítulo 5, verso 20, que é o versículo que fecha ali o conjunto dos versículos que faz essa abordagem sobre esse tema, Jesus, o discípulo e a lei, do versículo 17 ao versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. E o versículo 20 é o texto áureo, que diz que Jesus diz que se a justiça dos discípulos de Jesus hoje não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Então nós vamos ver que é uma abordagem interessante, nós vamos ver o porquê de Jesus faz essa citação, nós vamos trazer uma abordagem ao longo dessa lição e vamos entender bem o porquê que Jesus diz isso, porque quem eram esses escribas e fariseus? Né? E nós podemos ver que eram estudiosos da lei, conhecedores da lei, pessoas religiosas que tinham conhecimento, que eram pessoas estudiosas das escrituras, ou seja, da lei. E nós vemos que eles tinham o seu modo de buscar a Deus e na sua visão, eles eram pessoas, exemplo a serem seguidas como servos do Senhor. Aí agora Jesus vem e diz que a nossa justiça tem que exceder a justiça deles. Por quê? É isso que nós vamos trazer, observar bem nessa abordagem da lição 3. E nós vemos na nossa verdade prática que diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Ou seja, não é a nossa própria justiça, não é aquilo que consideramos justos pela forma com que muitos interpretam a lei mosaica, a lei divina do Antigo Testamento. Mas como a justiça é, de fato, que é a justiça do reino de Deus, que é a justiça ensinada por Cristo. Jesus ensina que nós devemos atentar para a justiça divina, a justiça do reino de Deus, que é uma justiça que nasce em nosso interior e que reflete na vida exterior. Nós vemos que muitos dos religiosos da época de Jesus, eles diziam conhecer a lei, saber da lei, mas eles tomavam muitas atitudes que não condiziam de fato com aquilo que eles eram. Muitos destes viviam uma coisa, ensinavam outra, tentavam, interpretavam a lei ao seu modo e queriam que as pessoas, se ensinar as pessoas a viverem algo que não estava de acordo com a vontade do Senhor e que acabava sendo um peso para o povo, aquela forma de se interpretar e de se viver a lei. E nós vamos ver que Jesus traz um ensinamento totalmente diferente. Então nós vemos já na parte introdutória da nossa lição que nós vamos trazer ao longo dos 3 tópicos desta lição, estudar sobre a relação de Jesus com a lei e o que ele deseja para os seus discípulos hoje sobre os ensinamentos da lei. Vamos ver também que Jesus cumpriu toda a lei, né? Jesus foi o único que a cumpriu totalmente. E veremos qual é a diferença entre a letra da lei e o espírito e a justiça do reino de Deus. O que é a justiça de Deus é a sua aplicação em nossas vidas. E nós vamos observar que no Sermão do Monte nós podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei,
nem o ensino dos profetas, mas cumpriu estes ensinamentos. E mais do que isso, os aperfeiçoou. O primeiro tópico, Jesus cumpriu toda a lei. Aqui nós podemos ver que Jesus cumpriu a lei, foi o único até hoje, inclusive, e não parcialmente, mas a cumpriu totalmente. Primeiro ponto desse primeiro tópico, um compromisso com o passado. Nós vemos que o propósito de Jesus, nos seus ensinamentos, nós vemos que ele em nenhum momento ele tenta desconstruir aquilo que foi construído no passado. Jesus não tenta desconstruir tudo que tinha sido ensinado pela lei, através da lei e dos profetas. Muito pelo contrário. Ele não desvalorizou o passado, mas ele deu valor, um valor verdadeiro, porque ele veio trazer o verdadeiro sentido e aplicação dos ensinamentos da lei. Nós vemos que Jesus, inclusive, dentro desse conjunto de versículos que trazem a narrativa em cima da qual está embasado esse assunto de hoje, no versículo 17 do capítulo 20, Jesus diz, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu não vim acabar, eu vim para cumprir, né? Então, em nenhum momento, Jesus desvalorizou o passado. Ele teve um compromisso com aquilo que havia sido construído. Então, nós podemos ver que o ensinamento do passado, dentro do contexto daquilo que é ensinado através da lei e dos profetas, era algo bom, valioso, importante. E por isso Jesus veio não para destruir, mas ele veio compromissado com o que ali estava. Agora, ele veio mostrar para as pessoas que aquele momento foi importante, a lei foi importante, mas que algo maior, algo melhor, uma revelação maior de Deus estava sendo disponibilizada à raça humana. Então nós aprendemos com o Mestre Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então isso aqui serve para todas as áreas da vida, inclusive, por exemplo, a área familiar. Hoje, nós vemos que ao longo do tempo, as pessoas, de certa forma, a tentativa de muitos é de desconstruir tudo o que foi ensinado por gerações anteriores, por considerarem retrógrado, por considerarem uma série de coisas. Na verdade, nós podemos observar que no ser humano sempre vai existir limitação, sempre vão existir lacunas a serem preenchidas, mas que o passado que foi construído, ele tem o seu valor, ele tem sua importância, ele tem coisas boas, ele tem bons ensinamentos, né? Em todas as áreas da vida, inclusive na área familiar. Então nós podemos construir um futuro com base no contexto que estamos vivendo, mas olhando para a importância daquilo que tivemos até hoje na história. Segundo ponto desse primeiro tópico, Jesus não veio destruir a lei. Então nós vemos que muitos, na época, entendiam que Jesus chegou ali como um revolucionário, que estava trazendo ali uma agitação e que Jesus era um destruidor da tradição que eles haviam recebido. Então, nós vemos que quando o autor da carta aos Hebreus escreve para aqueles cristãos judeus ou cristãos hebreus, uma das preocupações dele foi mostrar que Jesus era maior que Moisés, que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que Arão, Jesus é maior do que a antiga aliança, que Jesus é maior do que todos os grandes líderes que o povo de Israel tinha. Por quê? Por quê? Porque eles têm um apego muito grande pela história de Moisés, de Arão e outros. E eles tinham um apreço muito grande pela revelação antiga que eles receberam, a primeira revelação de Deus, a primeira aliança de Deus com a humanidade. Eles tinham um apego muito grande, ao ponto de que Deus trouxe algo maior, uma revelação maior, e eles tiveram resistência, que é a revelação de Deus através de Jesus, que eles não conseguiram entender e nem abraçar a nova revelação, a maior revelação de Deus para a humanidade, que veio através de Cristo. Mas nós vemos que Jesus ele foi tratado pelas pessoas naquela época como alguém que veio destruir essa tradição que eles haviam recebido, né? Esse ensinamento da lei que eles consideravam, né, ali algo de um valor muito maior do que aquilo que Jesus pudesse representar, né? Então, para eles, Jesus veio como um agitador, como um destruidor daquela tradição deles. Mas nós vemos que os evangelhos deixam muito claro que Jesus ensinou sobre a justiça de acordo com os ensinamentos que Moisés deixara, com os ensinamentos da lei, com o que os profetas ensinaram.
Jesus não veio contrapor aquilo que já tinha sido ensinado. Jesus veio trazer algo ainda melhor. Jesus veio melhorar aquilo que já existia. Em nenhum momento bater de frente, em nenhum momento confrontar, em nenhum momento fazer diferente, em nenhum momento destruir aquilo que tinha sido construído. Na verdade, a lei veio, a lei foi boa, mas a lei tinha um período de tempo que ela iria vigorar e, portanto, haveria a necessidade, e de fato se cumpriu, de vir Jesus e trazer uma nova dispensação, um novo período, um novo momento para a humanidade, que é algo maior. Então nós vemos que, no lugar de enfraquecer a lei, Jesus devolveu o verdadeiro sentido dela. Porque, na verdade, o verdadeiro sentido da lei tinha se perdido. Muitas pessoas já não estavam tratando a lei conforme aquilo que Deus queria. Eles estavam, muitos conhecedores da lei naquela época estavam lidando com a lei com uma interpretação deles. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, hoje, de ter essa preocupação. Que aquilo que está na lei, aquilo que está na Bíblia hoje, nós temos que olhar para toda a Bíblia Sagrada e não cometermos um erro igual ou parecido com aqueles religiosos da época de Jesus. É nós olharmos para a Bíblia, conforme nós estudamos na lição do trimestre passado, procurar fazer exegese, ou seja, extrair o que está no texto, e não exegese. A exegese é você injetar, é colocar alguma coisa no texto. Exegese, portanto, é você procurar tirar aquilo que de fato Deus quer dizer através da sua palavra para você trazer para a sua vida. Exegese é quando você quer pegar aquilo que você pensa, aquilo que você entende, aquilo que você vê, as suas experiências e colocar dentro daquilo que a Bíblia está. Ah, não, mas isso aqui pelas experiências... Não, as nossas experiências são importantes, a nossa experiência com Deus é importante, mas nada está acima da autoridade da Bíblia, como aprendemos sobre a supremacia das Escrituras. Portanto, nós vemos que ele mesmo, ou seja, Jesus, é a continuação da revelação divina. Então, Jesus trouxe a lei, chega o momento que vem Jesus. A partir daquele momento que Jesus desce, ele é a continuação da revelação de Deus. É isso que a maior parte dos israelitas, dos judeus, não entenderam. Né? Nós vemos que mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição. O próprio Jesus, que é a revelação, a continuação da revelação divina, ele já estava mostrando, naquela época que ele veio, que a revelação divina ela é progressiva para a perfeição, ou seja, ela é contínua até a perfeição. Não retrógrada, nem estática, ou seja, a revelação divina, ela não parou, nem retrocedeu. Ela continuou. E essa continuação veio depois do período que vigorou a lei, Jesus trazendo a nova dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação da era da igreja. Terceiro ponto. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Nós vemos na nossa lição que essa expressão cumprir, que está no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, diz respeito a tornar cheio, ou completar, ou ainda encher até o máximo. Quando Jesus vem no momento, quando Paulo disse que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, quando completou o tempo. Então, quando Jesus vem, ele vem para completar o período de uma era, de uma dispensação, que é a dispensação da lei, e quando completa, inicia-se outro. Se ele veio cumprir, se ele veio completar, se ele veio preencher, se ele veio encher ou tornar cheio esse período, esse tempo, então estava completo ali o período em que estava vigorando a lei, o período da lei. Então, a partir de então, automaticamente, temos aí um novo momento, um novo período, que é o período da graça, através de Cristo. Né? Então, nós vemos que Jesus deu perfeição à lei. Jesus, certa feita, ele diz, viram como foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, eles trouxeram um ensinamento, mas eu quero trazer algo ainda melhor, ainda maior. Né? Então, Jesus veio trazer ali algo além daquilo que já estava na lei. Jesus veio trazer algo melhor. Nós vemos que, diferente dos escribas e dos fariseus, que usavam da lei para abusar do povo, Jesus, pelo contrário, Jesus veio para usar a lei
em benefício do povo e para que pudesse ser glorificado o nome do Senhor. Nós vemos em Mateus, capítulo 23, verso 4, que o texto diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então nós vemos aqui Jesus falando sobre os religiosos da sua época, que colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, e eles não queriam nem mover um dedo para remover, para carregar esse fardo. Ou seja, eles queriam ensinar algo difícil, tão difícil de ser vivido, porque eles se apegavam ali ao pé da letra naquilo que estava na lei, e eles queriam fazer as pessoas seguir uma forma de servir a Deus tão criteriosa que nem eles conseguiam. É como hoje pessoas que querem dizer como você deve servir a Deus de uma forma ritual, mecanizada, extremamente, na visão das pessoas, uma coisa cheia de detalhes, de modo, tem pessoas que, se ainda que uma pessoa não tenha condição de chegar no horário, se ela não chegar exatamente no horário de começar um culto, se ela não cultuar exatamente 1h30 pelo menos, se ela não puder se ajoelhar por alguma dificuldade, ou se essa pessoa veio para o culto e não levou ofertas, tem pessoas que atentam para tantos detalhes, porque na verdade assim, não é que isso não seja necessário, é que nós não podemos pensar que todo mundo tem que seguir exatamente os preceitos que eu considero corretos para de fato estar servindo a Deus de verdade. Possa ser que alguém, por alguma dificuldade, limitação, não fez tudo o que a gente considera relevante, importante, mas o que mais importa é o interior. A pessoa não levou oferta, mas ela cultuou a Deus de verdade. A pessoa, não, digamos, tem pessoas que não sabem cantar ou pregar, que não tem uma habilidade específica bem vista pelas pessoas. Aí alguém diz assim, não, o fulano não sabe cultuar, mas na verdade o nosso culto, ele é pessoal, ele é espiritual, ele depende da nossa devoção interior, da nossa demonstração de fato. Então, nós temos que atentar bem para esse contexto. Então, nós vemos que em Jesus, o que era visto por meio do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Nós vemos que a carta aos Hebreus, ela começa dizendo que antigamente, ou seja, outrora, Deus havia falado às pessoas através dos profetas. Agora, Deus está falando através do seu Filho. Ou seja, aquilo que Deus começou a falar através da lei dos profetas, Deus agora está falando através do seu Filho. Por quê? Porque o período da lei já foi validado. Agora é o período da graça, que é através de Cristo. Segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. Primeiro ponto, o que a expressão letra da lei significa? Essa expressão letra da lei, ela diz respeito ao antigo concerto, ou seja, ao ensinamento da lei que está na antiga aliança, né? Nós vemos que ela aponta para os desígnios, ou seja, para os propósitos, para a vontade de Deus, em forma de proibições escritas. Então, a lei, ela mostra qual é a vontade de Deus para o ser humano através daquilo que for, das proibições que estão escritas na lei. Não farás isso, não farás aquilo. Nós vemos que, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Então, a lei, ela não garante salvação. Ela diz o que é pecado. Então, a lei está dizendo, olha, se você fizer isso, você está errando, você está pecando. Então, a lei, ela só nos conduziu àquilo que era errado. Se não houvesse Cristo, se não houvesse a graça, nós iríamos para o inferno, porque nós iríamos reconhecer que estávamos errados e ponto. Mas a lei foi boa porque ela nos mostrou que era errado, mas limitada porque ela não garantiu salvação. Mas como tudo é projeto e ação divina, nós vemos que Deus enviou o seu Filho, temos a graça, que é um favor imerecido, e hoje, através da graça, temos a completude daquilo que a lei iniciou. A lei mostrou que era pecado, a graça veio para que obtivéssemos perdão e oportunidade de salvação. Então, nós vemos que a função da lei é encontrar
mostrar, apontar a malignidade do pecado e a impossibilidade que o homem tem de salvar a si mesmo. Então ela serviu como um guia, ela serviu para nos conduzir, para nos levar a Cristo, né? Então a lei ela serviu como um caminho e Jesus serviu como o escape, como a salvação. Jesus veio como o escape, como a salvação. Nós vemos que o judaísmo ele transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Por quê? Porque eles se apegavam à letra da lei, aquilo que estava diretamente, mas não estavam verdadeiramente voltados a ter uma vida que de fato agradasse a Deus. Era uma vida de muitos ali, na verdade, de aparência. Nós vemos no segundo ponto que a perspectiva teológica da lei. Nós vemos que para os judeus, a lei ela é completa quando se observa a sua tríplice divisão, quando se junta ali as três partes da lei, que é a parte moral, a cerimonial e a judicial, que é a parte civil. Então, moral, cerimonial e judicial. Moral diz respeito aos 10 mandamentos, aquilo que as pessoas deveriam ser e fazer no que diz respeito à sua conduta de vida. Segundo, lei cerimonial diz respeito à forma como o povo deveria se devotar, que deveria adorar a Deus, buscar a Deus. E a lei judicial diz respeito às responsabilidades que cada pessoa, cada indivíduo tinha civilmente, as suas responsabilidades individuais e sociais. Nós vemos na nossa lição que havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de uma maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso poderia, e que através disso seria possível salvar-se. Então, as pessoas olhavam para a lei e achavam que, pela sua interpretação, eles consideravam que a lei estava dizendo que era errado e automaticamente garantindo que as pessoas pudessem, através do seu sistema, serem salvos. Porque eles pensavam que eles iriam seguir os preceitos da lei, conseguir se auto-justificar, que eles estavam conseguindo se auto-justificar e, consequentemente, garantir sua própria salvação. Um grandíssimo erro no que diz respeito à lei, né? E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele refuta esse entendimento, esse falso entendimento dessas pessoas religiosas dessa época, né? Que nós vemos que em Gálatas capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então é impossível que alguém se auto-justifique. Não tem como alguém ser justificado pelas obras da lei. Nós vemos também na nossa lição que em suas cartas o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaico, sistema de lei mosaico, de modo que ele ofereceu um novo e vivo caminho para nós chegarmos a Deus. Por isso que Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e 20, diz: portanto, irmãos, tendo confiança de entrarmos no santo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo e caminho de vida, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, hoje nós temos um outro caminho. Nós temos o caminho, que é um novo caminho para a glória do nome do Senhor, que é aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. E agora nós vemos através de Cristo e através de Paulo esse falso entendimento a respeito da lei na vida do discípulo de Cristo, trazendo aí então na palavra de Deus uma verdadeira compreensão a esse respeito. Terceiro ponto, a lei e a verdade do Espírito. Nós vemos que Paulo, ele cita em 2 Coríntios 3, 6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? As pessoas estavam tão aplicadas ali ao sistema da lei que eles não estavam vivendo uma vida espiritual que de fato agradasse a Deus.
Estavam olhando para a letra ali da lei, de forma que eles estavam, inclusive, utilizando uma interpretação errada a respeito da lei, e achando que estavam bem com Deus, vivendo, mas na verdade não estavam, então eles estavam morrendo. Por isso a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque nós entendemos hoje que o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas para que o ensinamento da lei do Senhor seja de fato vivido de forma autêntica por nós. Então não é aquilo que nós somos pelo que entendemos da lei, é pela forma com que o Espírito Santo nos ajuda a vivermos a lei divina, a lei do reino de Deus, a lei de Cristo. E isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei que gera morte. Como Paulo diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. A lei não fala o que é pecado, a lei está falando então daquilo que gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, agora nós estamos falando de um código, ou seja, hoje nós estamos falando de um código interior, de uma vida através do Espírito, e não de um código exterior de normas. Nós estamos falando de palavras que são cravadas no coração, e não de palavras que eram registradas em pedras. Então aqui nós vemos algumas diferenças daquilo que Cristo quer que vivamos hoje no que diz respeito à lei. Qual o propósito da lei para os discípulos de Jesus? Nós vemos que Paulo mostra que a lei é santa, Romanos 7:12. Ela está estabelecida, Romanos 3:31. Se cumpre no amor, Romanos 13, a partir do versículo 8. E opera atualmente por meio do Espírito Santo. Então, o propósito da lei é trabalhar em nossas vidas, mas através do Espírito Santo de Deus. Nós vemos, então, que Jesus é quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta em nosso interior o verdadeiro sentido da lei. Louvado seja o Senhor. Para nós finalizarmos, terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Jesus disse que aqueles que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, ou seja, todos os ensinamentos de Cristo, é aquele que faz parte do reino de Deus. Como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo. Muitas pessoas na época de Jesus estavam vivendo conforme o seu querer, o seu pensamento, o seu jeito de entender como deveriam servir a Deus, mas hoje nós somos ensinados a servir ao Senhor, conforme o que aprendemos neste ensinamento sobre os valores do reino de Deus. Nós somos ensinados a vivermos não mais de acordo com o que muitos homens pensam sobre o que diz a lei, mas vivermos conforme o Espírito Santo nos ensina, nos direciona a vivermos a autêntica lei de Cristo ou ensinamentos de Cristo. Nós vemos no segundo tópico, no segundo ponto desse último tópico, a justiça do reino de Deus. A compreensão, nós vemos que a compreensão da justiça que se tinha antes, sobre a compreensão que se tinha antes sobre a justiça do Antigo Testamento por parte de muitos religiosos daquela época, gerava orgulho nas pessoas e aquela autoconfiança, aquela confiança dessas próprias ações que consideravam que estavam justificando a si mesmos. Por exemplo, o jovem rico que chegou para Jesus e disse: como é que eu posso herdar o reino dos céus, a vida eterna? Jesus disse. Aí Jesus começa a dialogar com ele e diz: olha, eu tenho cumprido os 10 mandamentos, eu tenho cumprido os mandamentos. Então ele achava que estava abafando, ele achava que guardava, e achava ainda que guardando os mandamentos ele estava fazendo tudo o que precisava. Aí Jesus fez só um teste com ele. Vende o que tu tem, se desprende das coisas materiais e me segue. Tipo assim, era como se dissesse: se desfaz daquilo que hoje mais está sendo valioso de fato para você e demonstra de fato o que é ser servo de Cristo, discípulo de Cristo. Através disso você pode herdar a vida eterna, não dizendo ou achando que está se auto-justificando, pensando que está fazendo tudo que Deus quer, vivendo conforme você pensa, cumprindo os mandamentos. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa parte ritual,
essa parte ritualista de servir a Deus, que hoje, até hoje, tem muitas pessoas que se prendem a isso, temos que ter cuidado. E Jesus cita a questão do fariseu. Jesus o Mateus registra no capítulo 19 a questão do jovem rico, e Lucas registra no capítulo 18 a respeito do fariseu, quando Jesus cita lá o caso do fariseu e do publicano. Nós vemos que o Jesus fala do fariseu, que era um religioso, conhecedor da lei, e que estava lá orando e dizendo: Senhor, tu sabes que eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como outras pessoas, eu não sou como esse publicano aqui que está perto de mim, eu sou uma pessoa exemplar, eu sou uma pessoa que... Aí ele começou a se auto-justificar. Já o outro se humilhou, dizendo: tem misericórdia de mim, meu Deus, o publicano. Então, nós vemos que Jesus mostra ali que quem desceu dali justificado depois daquela oração foi o publicano. Não foi aquela pessoa que era tão religiosa, foi aquela outra, foi o outro. Não foi aquela pessoa que tinha muito conhecimento, foi o outro. Não foi aquela pessoa que queria demonstrar para as pessoas que era uma pessoa que estava de acordo com a vontade de Deus, que era estudioso, que... Não. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque a justiça do reino de Deus é diferente da justiça humana. Então Jesus, ele ensina aos discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior e não exterior. É uma justiça moral e não cerimonial. É uma justiça espiritual e não legalista. Por isso, a justiça exigida pelo nosso Senhor aos seus discípulos é superior aos dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram estudiosos, eram conhecedores, eram mestres, eram doutores da lei. Mas Jesus chega e diz: olha, vocês não estão vivendo aquilo que Deus quer que vocês vivam. Vocês não estão sendo verdadeiros discípulos de Cristo. E Jesus mostra que a justiça do reino de Deus, que é a justiça que Ele quer que tenhamos, é uma justiça mais sublime, é uma justiça elevada e diz respeito a algo que está no nosso interior, que começa no nosso interior. Que aquilo que nós fazemos, o exterior, deve ser um reflexo de como a justiça divina está sendo trabalhada em nosso interior, em nosso coração. Então essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, não pelas boas obras. Nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Não é que nós somos justos em nós mesmos, mas pela fé em Cristo, que é o que nos justifica, é que nós recebemos essa verdadeira justiça. E só dessa forma nós temos possibilidade de entrarmos no reino de Deus. Para concluirmos, nosso Senhor deseja que as nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao seu caráter e à sua conduta, deixando de lado toda a frieza espiritual e procurarmos ser aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a todos. Esta é a nossa terceira videoaula. Daqui a alguns dias nós viremos com a lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado pelo apoio. Completamos recentemente 100 dias de canal, do canal EBD Bíblia e Teologia, e continuamos pedindo seu apoio, a sua oração, a sua cooperação. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.